Amém? Graça e paz a todos. Um abraço de Colatina para todos. Prazer rever os amigos, né? A gente vê uma vez por ano, mas sempre é uma satisfação poder revê-los. Eu quero deixar a minha contribuição, né? Cada um está deixando uma contribuição, né? Para nos ajudar nessa jornada ministerial, lideranças. E debaixo desse tema Ministério do Espírito Santo, eu quero falar sobre o tema líderes preparados pelo Espírito Santo. Líderes preparados pelo Espírito Santo. Eu quero que você abra Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso de 1 a 6. Atos dos Apóstolos. O texto diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Pai, a tua palavra é a tua verdade. Nós dependemos do Senhor, que teu Espírito cumpra o propósito pelo qual Ele nos trouxe aqui. Em nome de Jesus, nos dê a graça de conhecer a tua vontade. Nós colocamos a nossa vida como igreja nas tuas mãos. Já somos gratos por essa vitória. Amém e amém. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8, ele faz a seguinte pergunta: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Isso significa que o Espírito Santo tem um ministério. Isso significa que o Espírito Santo tem uma missão a ser realizada. Atos dos Apóstolos é o registro mais completo do ministério do Espírito Santo. É o registro mais interessante sobre a obra do Espírito Santo, sobre o ministério do Espírito Santo, com o propósito de edificar a sua igreja e edificar a sua liderança. O ministério do Espírito Santo com o propósito de edificar a sua liderança. Nós somos a liderança da igreja e precisamos ser preparados e treinados pelo Espírito Santo. Por isso que esse tema, líderes preparados pelo Espírito Santo, eu quero abordar o chamado de Saulo de Tarso e sua preparação que começa na estrada de Damasco. Eu quero começar analisando a pessoa de Saulo a partir do versículo 1. Presta atenção nos versículos. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Em algumas traduções diz Saulo, respirando ainda ameaças e assassinatos contra os discípulos do Senhor. Três coisas aqui me chamam a atenção. Logo no início, e tem que chamar a nossa atenção como líderes. Porque aqui o Espírito Santo vai preparar Saulo de Tarso para ser um líder.
Agora, quem é esse homem que vai ser preparado, vai ser chamado para ser um líder? Nós temos aqui coisas que nos chamam a atenção. Primeiro, as palavras que dizem, respirando ameaças e mortes. Isso aqui revela uma realidade psíquica. Um homem que tem uma atmosfera psíquica. Por isso que ele respira. Porque é uma atmosfera. O cara que respira ameaças e mortes, ameaças e assassinatos, é um homem que respira uma atmosfera. Exatamente isso que ele está respirando. E aí, a gente aprende, a primeira lição é que cada pessoa leva consigo o seu próprio clima. Cada pessoa carrega em si um tipo de atmosfera emocional. O texto não fala aqui por que Saulo de Tarso carrega essa atmosfera emocional. Como assim, muitos de nós, como líderes, nós carregamos atmosferas emocionais. Atmosferas psíquicas. E por que a gente, muitas vezes, respira essas atmosferas negativas, sendo líderes? O que aconteceu com a gente? De onde nós viemos? O que nós passamos? Qual é o nosso histórico? O texto não fala exatamente tudo o que ele passou, que transformou ele nessa pessoa com essa atmosfera. Mas o que aconteceu com cada um de nós, que talvez estamos enfrentando problemas emocionais? O que aconteceu com a gente no passado, que nos fez respirar esse tipo de atmosfera negativa? O que você passou? Como é que foi a sua vida? Como é que foi o contexto de família? Talvez você veio de pais separados, contexto de violência, contexto de abuso, de vícios. Cada um tem a história. Não aparece a de Saulo aqui e também a sua não aparece, mas ela existe. Porque a nossa história, aquilo que nós vivemos na nossa vida, que só nós sabemos, e Deus, que às vezes a gente não conta, isso determina o tipo de atmosfera que a gente carrega como liderança. Esse aqui é o Saulo de Tarso. Isso me chama a atenção. A segunda coisa que me chama a atenção é que, por respirar ameaças de mortes contra os discípulos, o que o Saulo vai buscar? Vai buscar cartas. Cartas de autorização. Para poder perseguir. Vai pedir cartas que autorizem a perseguição. Ou seja, o nosso estado emocional é a causa das nossas ações. O que a gente faz é resultado das nossas emoções. É resultado daquilo que nós vivemos aqui dentro. Se está bom ou se está ruim, tudo que nós fazemos é resultado daquilo que a gente respira, do clima que a gente anda. Quem carrega esse tipo de atmosfera, quem respira sempre nesse clima ruim, fica procurando sempre carta para autorizar. Fica sempre procurando justificativa para a gente agir de forma errada. Essas cartas são as justificativas. A gente diz assim, eu faço assim porque eu sofri. Eu trato mal porque me trataram mal. Eu falo assim porque falaram assim comigo. A gente está sempre buscando cartas para justificar. E às vezes a gente não vai para frente porque a gente tem um monte de carta de autorização que fica respaldando a gente para fazer coisa que não pode. Nós temos aqui um segundo problema. As justificativas, as cartas que abonam, as más intenções. O que Saulo, na verdade, está querendo é ameaçar e matar. Terceira coisa que chama a atenção aqui, não está muito explícito no texto, mas a gente sabe.
é que o texto diz que é o Saulo, que respira ameaças e mortes. O que a gente espera de um ladrão? A gente espera o roubo. O que a gente espera de um pedófilo? Pedofilia. O que a gente espera de um corrupto? Corrupção. Mas o que a gente espera de um homem de Deus, o doutor da lei, um homem que foi criado estudando as Escrituras, um mestre da lei? A gente espera coisa diferente. Então, você não tem nada que pode justificar o seu jeito ruim de ser. Porque nós somos homens e mulheres de Deus. Porque isso aqui é tão feio que não está muito escrito na Bíblia, não está bem definido, mas é isso que está acontecendo. É o homem de Deus que respira ameaças e mortes. É o homem de Deus que quer assassinar. Então, Deus vai ter um trabalho grande aqui com ele. Nós temos aqui uma atmosfera psíquica estranha, mas é o que Deus quer tratar. Nós temos aqui também um testemunho ruim, porque é um homem de Deus que age de forma errada e que pensa de forma errada. E que Deus tem que tratar. Não tem testemunho. Um homem de Deus que persegue. Um homem de Deus que trabalha contra os princípios de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, o que é necessário? Respeitando o texto, para preparar a vida espiritual de um líder. Que talvez seja uma figura como Saulo de Tarso. Eu quero ler o versículo 3 e 4, presta atenção. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu e caindo em terra. Algumas pessoas falam que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala. Pode ser que caiu até de um camelo. Ele caiu por terra. A gente costuma dizer assim, você vai ter que cair do cavalo para você melhorar, hein? Ah, caiu do cavalo, né? Essa expressão veio daqui. Uma coisa que é necessária para tratar a gente é a gente ter um encontro com a nossa fragilidade. É a primeira coisa. Porque quando a gente começa, a gente acha que a gente é forte. A gente acha que nós estamos preparados, que nós sabemos tudo, que nós somos poderosos. Aí, de repente, Deus permite que tenhamos um encontro com a nossa fragilidade, porque nós somos frágeis. A gente quebra igual vidro. A gente pensa assim, eu quebrei a lei. Não, você não quebra a lei, é a lei que te quebra. Tenta quebrar a lei da gravidade, você vai ver quem vai ser quebrado. Então, o problema é que nós somos frágeis. Mas a gente acha que é forte, que é poderoso, que pode todas as coisas. Você nunca vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você não se encontrar com a sua fragilidade. E se for necessário Deus fazer isso, Ele assim fará. Às vezes, a tragédia precisa se tornar visível para a gente poder se resgatar. Porque muitas vezes nós estamos ruins por dentro. Saulo estava ruim por dentro. Mas precisou ter uma queda visível do cavalo para poder resgatar aquilo que ele precisava ser. Nós entendemos o que eu digo. A segunda coisa, está no versículo 4 e 5. Ele ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse, Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Segunda coisa, a revelação da natureza das nossas lutas. Que a gente tem a impressão que a gente está lutando contra a esposa, contra a igreja,
contra o ministério. Quando a nossa vida não dá certo, a gente sempre culpa alguém. Só que a nossa luta é uma luta pessoal com Deus. Ele disse, eu sou Jesus. Aquele que você persegue. A sua luta pessoal é comigo, é isso que Deus está dizendo. Não adianta você acusar a sua esposa, você diz, não está funcionando por isso. Não adianta você culpar a igreja, não está funcionando por isso. Não adianta você culpar o ministério. Não adianta você culpar ninguém. Você tem uma luta pessoal com Deus. Jacó tinha uma luta pessoal com o irmão ou com Deus? Tinha uma luta pessoal com Deus. Chegou num ponto da vida dele que Deus disse, daqui você não passa. Eu quero te fazer crescer. No Val de Jaboque, ele deixa tudo passar, passa a família, passa os bens, e ele fica sozinho com Deus. E a Bíblia diz que Deus começa a lutar com ele numa teofania. Como se fosse um anjo lutando com ele. E ele dizia assim, Senhor, me abençoa. E Deus perguntava para ele assim, qual é o teu nome? Ele falou, não, Deus, assim conjecturando, vamos falar de outra coisa, Senhor. E ele continuava lutando. E Deus perguntava, qual é o seu nome? Ele falou, Deus, me abençoa. Vamos falar disso depois. Mas qual é o teu nome? É uma luta com Deus. Chega num ponto da luta que Deus tem que romper o nervo ciático dele. É isso que é o original. O nervo de estabilização. Quem conhece o corpo sabe do que eu estou falando. É um nervo que é o maior do corpo, que é responsável pela estabilidade. Jacó estava estável. Quando Deus rompe o nervo ciático dele, ele fica instável. Às vezes a gente tem que andar assim, ó, para ser salvo. Para Deus recuperar a gente. Tem que tirar a nossa estabilidade. Tem que tirar o nosso grande potencial, a nossa supremacia. E a Bíblia diz lá na frente que Jacó teve que andar depois, escorado numa bengala. Ele só conseguia andar certo quando ele estava escorado. Se tirasse a bengala, ele ficava assim. Então a gente só realmente anda certo quando a gente anda sustentado por Deus. Ele teve que aprender isso. Saulo de Tarso agora sabe que a luta dele é com Jesus. Terceira parte, a segunda parte, né? Terceira parte, versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? Essa é uma pergunta meio religiosa. Que o religioso, ele pensa assim, o que você quer que eu faça, né? Para mim ser aceito. Eu dou a bateria para a igreja? Eu subo de joelho as escadas? Ou eu faço alguma coisa assim, importante, assim, o que você quer que eu faça? Não. A mudança começa não é fazendo, é ouvindo. Por isso que o texto diz, Jesus disse, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer, vai ser dito para você. Então nós precisamos aprender a ouvir. Ouvir. Como Elias falou de manhã. A sabedoria, a semente da sabedoria é o conhecimento. A semente do conhecimento é ouvir. Você conhece um líder legítimo quando ele sabe ouvir. Um líder que não é legítimo, ele só acha importante quando ele sobe. Quando ele desce, ele sai. Nós temos que aprender a ouvir. Não, mas não vai fazer. Ouça. Talvez você já girou pelo mundo e você achou que você era grande demais. E você está vivendo uma instabilidade hoje e você chegou para ficar sentado para ouvir. Foi isso que Jesus disse para Marta. A Maria escolheu a melhor parte. A Marta está fazendo. Maria está ouvindo. Por que isso é importante? Ouvir primeiro. Porque quem não ouve primeiro
faz mal feito. Tem muita gente que faz mal feito que não gosta de ouvir. Você já viu gente problemática? Já atendeu gente problemática? Vocês que são a maioria pastores aqui, só fala. Não para de falar um minuto. Eu já atendi gente na igreja que eu marquei no relógio. Ficou falando 1 hora. Eu sentei na cadeira e fiquei ouvindo. Liguei ali no celular o cronômetro. Fiquei olhando e falando, até espumar a boca. E fala, bota a culpa em todo mundo, não sei o que. Eu fiz um teste, né? Aí quando eu ia falar, eu falei, agora sou eu, hein? Tá combinado? Eu, não, pode falar, pastor. Aí quando eu ia falar, eu falei, calma, respira. Você ficou 1 hora falando. Não é problema. Quer falar. Vai no psiquiatra e fala assim, nossa, eu falei, psiquiatra, ótimo. Teve um cara que ia muito na minha igreja, que ele tinha uns problemas. Ele falava assim, aí eu vou procurar um psiquiatra, que igreja não resolve. Eu falei, beleza, vai lá. Um psicólogo, desculpa, foi procurar um psicólogo. Aí ele chegou para mim e falou assim, rapaz, psicólogo excelente. Gastei um dinheiro com ele, mas eu estou ficando bom. Aí eu falei, que legal, né? Passou um tempo, ele está fazendo tratamento. Ele chegou depois e falou, rapaz, eu briguei com o psicólogo, rapaz. Porque desde o dia que eu cheguei, o cara nunca me respondeu, nunca falou nada. Ele só pagava para ser ouvido. Ele falava, o psicólogo fala. Aí o psicólogo fazia assim, Quanto é a consulta? 400. Só para falar Por isso que ouvir é importante. Primeiro, para a gente ser transformado. Ouça as pessoas. Peça conselhos, né? Vai ouvindo, vai aprendendo, vai ouvindo. 4, versículo 17. O processo está em andamento. Ananias foi e entrou na casa e impôs as mãos sobre ele e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Agora ele tem uma experiência com o Espírito Santo. Então nós precisamos de uma experiência com o Espírito Santo. Tem coisa que a gente só vai conseguir fazer a partir do Espírito Santo. Foi por isso que os discípulos tiveram que ficar esperando em Jerusalém. Espere, aguardem em Jerusalém até que venha o poder do alto. Ou seja, Jesus disse, se vocês forem pregar com esse coração, vocês vão matar as pessoas. Vocês têm que esperar o revestimento de poder. Aí você fala, mas eu não consigo. Pelo Espírito você consegue. Pelo Espírito Santo você consegue. Você persevera, você luta por quem não merece, você faz tudo. Então essa obra a gente só faz pelo Espírito Santo, não tem jeito. Você fala, não estou conseguindo, então você está sozinho. Está pesado demais para mim, então você está sozinho. Eu não posso, porque você está sozinho. Porque se você tiver revestido pelo Espírito Santo, você vai fazer. Então você tem que buscar o Espírito Santo, que foi dito hoje. Ser cheio do Espírito Santo. Por isso que agora, Saulo de Tarso tem uma experiência com o Espírito Santo. Existem coisas que só vão acontecer na sua vida a partir dessa experiência. Quer ver bicho mais doido do que pastor? É só pelo Espírito. Como é que consegue? Às vezes eu falo lá em Colatina, às vezes nós fizemos um culto só para empresário, né? Os empresários vieram, eu falei assim, sabe por que eu estou aqui para poder fazer esse culto para vocês? Porque eu sou o melhor empresário do que vocês. Mas por quê? Porque eu cuido de vocês todos. Vocês vêm para a igreja, vocês fazem a máquina funcionar, vocês colocam dinheiro, e o que vocês recebem é o quê? É uma coisa real, mas é subjetivo. Entende o que eu estou falando? Que é melhor administrador do que pastor? Que tem que lidar com um monte de gente trabalhando, que são voluntárias, empresários que deixam as coisas.
E é uma obra tão poderosa, feita pelo Espírito Santo, onde nós conseguimos agregar várias pessoas com o mesmo propósito. Você fica 20, 30 anos com as pessoas. Quem consegue fazer isso? Tem muito empresário aqui que diz assim, rapaz, eu estou pagando esse cara não faz as coisas. Eu pago um salário bom. As pessoas fazem as coisas na igreja. Elas pagam para servir, porque elas ajudam a igreja. Porque elas têm fé. Aleluia. E como é que você é gestor dessa coisa toda? É o pastor que está trabalhando debaixo da unção do Espírito. Glória a Deus. Então não tem como a gente dizer assim, não dá. Com Jesus e com o Espírito Santo, dá. Aleluia. Vai dar certo, é só você se aquietar. E deixar ele te moldar. E não adianta ficar se rasgando também, não. Eu não orei o suficiente, eu tenho que ir para o monte ficar 5 dias. Não adianta, descansa. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Olha para dentro de você. Deixa ele aparar as suas arestas. Consertar você por dentro. Daqui a pouco você vai se tornar uma pessoa produtiva. Não culpa os outros. Olha para você. Eu preciso mudar. Sabe quando é que a gente melhora o ministério? Quando a gente muda por dentro. O pessoal fala assim, pastor Edmar, quando foi que a igreja começou a crescer? Quando eu mudei. Quando eu amadureci. Quando eu deixei Deus trabalhar na minha vida, porque eu achava que as coisas tinham que ser do meu jeito. Não adianta você rejeitar gente que Deus aceita. Não adianta. E tem coisa que você só resolve no joelho, irmão. Não adianta você gritar, se rasgar, é no joelho. Vai para a oração. Coloca diante de Deus e passa pelos processos. Ah, mas eu estou numa prova. Claro. Prova é um sinal de que você está caminhando com uma aprovação. Mas lógico, como é que Deus vai te jogar para o segundo nível? Porque a vida da gente tem segundo nível. Segundo, terceiro, quarto nível. A gente vive uma escola. Você passa por uma fase, daqui a pouco você tem desafios maiores. O diabo às vezes vem para dentro da igreja querendo atrapalhar. Ele vem de chifre. Depois ele vem de sapatinho de veludo. Depois ele entra com o microfone na mão e falando em línguas. Muito estranhas. Aí você tem que enfrentar a gente que fala assim, eu sou de Jesus. Eu sou uma pessoa que eu oro muito, você sabia? Nossa, eu falo com Deus, eu sou uma pessoa... Gente santíssima. Que coloca defeito em todo mundo. São essas estratégias que a gente está enfrentando agora do diabo. Você acha que o diabo vai aparecer na porta assim? Eu sou o diabo. Ele vem assim, de sapatinho de veludo, de terno e gravata, com a Bíblia grande debaixo do braço e dizendo a paz do Senhor. Essas coisas. Daqui a pouco o cara está dividindo a igreja. Quem divide é o diabo. Quem rebela é o diabo. Então são essas coisas. Nós estamos vivendo uma guerra cultural, onde nós precisamos de inteligência. A igreja está diferente, não é a mesma igreja de ontem. Mas eu gostava quando era ontem. Ontem foi ontem, hoje é hoje. Os desafios são diferentes. Antigamente você tinha gente que ficava 50 anos dentro de igreja. Hoje tem gente que sai e fala assim, não gostei que o ar é muito gelado. Tem gente que fala assim, é incompatível com essa igreja. Como assim? É umas coisas, qualquer coisa está saindo de igreja, não tem mais fidelidade como antes, as coisas mudaram, os jovens têm desafios grandiosos nas faculdades, no mundo, a gente vai precisar de uma linguagem para hoje. Precisamos de pastores para hoje. Os pastores que estão lá atrás, há 30, 50 anos atrás, eles não vão conseguir sobreviver. Porque as coisas mudaram. Os filhos não respeitam mais como antes. As exigências dos membros são diferentes. É todo mundo querendo fazer um monte de coisa errada em nome de Jesus. Então é isso. Então você precisa de inteligência emocional, você precisa de todo tipo de inteligência para lidar com a igreja. E quem vai te dar tudo isso é o Espírito Santo que vai te orientar, vai te ensinar. A coisa não desce assim não, tá? A gente pensa que vai descer uma luz. Eu estou esperando uma luz, não vai descer luz. Às vezes o Espírito Santo ensina a gente a estudar, te mostra um livro que você tem que estudar, te direciona para você poder entender algumas coisas, levanta a gente para falar com você, gente inteligente, coloca a gente na sua vida. Ele tem diversas formas de trabalhar. Você fica só esperando descer luz,
Mas eu queria que Deus falasse, mas está falando. Se você está vivendo uma prova na sua vida, você considera que é uma prova. Número 1, Deus quer te levar para uma nova estação. Pode preparar. Para você ir para... Como é que você vai cuidar de uma igreja? Você tem 50 numa igreja, você fica orando. Aí eu queria uma igreja de 1000. Cara, você sabe o que significa você cuidar de 1000 pessoas? Qual é a mentalidade de uma pessoa para cuidar de 1000 pessoas? É diferente você cuidar de 5, cuidar de 10, cuidar de 15, cuidar de 1000, cuidar de 5000. É uma nova mentalidade. Se você consegue expandir a sua mente, Deus expande o seu mundo. É mentalidades. Você tem que aguentar coisas grandes. Fica com briguinha, com coisa pequenininha, não adianta essas coisas. Fazendo questão, o rapaz veio com cabelo. Eu quero saber de cabelo, rapaz. Quero saber se o cara é crente. Aí fica pegando no pé, porque o irmão é isso, o irmão é aquilo. Porque o irmão, sei lá, ele tem um negócio assim, né? Joga o cabelo de lado, né? O tênis dele é vermelho. Nós temos coisa maior para se preocupar do que ficar preocupado com essas coisas. E aí o nosso mundo é pequeno. Precisamos abrir a nossa mente. Alargar as nossas tendas mentais. Primeiro, para depois alargar as nossas tendas físicas. Agora, com frescura, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Tem que deixar Deus cuidar da gente. O Espírito Santo nos ensina, nos mostra o caminho, vida de submissão ao Espírito Santo. A experiência com o Espírito Santo deu a Saulo um monte de coisa que ele precisava. Estou quase terminando, hein? Não adianta você ficar assim, fechando os olhos, não. Eu ouvi todo mundo, eu estou aqui desde o início, então vocês vão me ouvir. Eu ouvi todo mundo, de boa. Estava sentado lá atrás, o irmão da minha falou assim, pastor, você deu uma piscada, eu estou aqui. Estou bonzinho. Vocês vão me ouvir. É brincadeira. Primeira coisa que Saulo recebeu a partir de uma experiência com o Espírito Santo. Renovação da visão. Versículo 18 diz, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Ou seja, a visão anterior acabou. Agora tem escamas nos olhos, caíram, agora é uma nova visão. A gente tem que aprender a ver. Ver pelos olhos de Deus. Pelas lentes de Deus. Não adianta você tentar ver com seus olhos. Você vai ficar assim, não consigo enxergar. Não, você vai enxergar pelos olhos de Deus. Foi isso que Deus disse para Ezequiel. Você crê que esses ossos secos podem reviver? Tu sabes, então profetiza. Você não crê? Profetiza, irmão. Se você acredita que as coisas podem mudar, que o casamento pode melhorar, que a igreja pode melhorar, profetiza. Para de reclamar. Por isso que agora ele tem uma nova visão e começa a enxergar a partir dessa nova experiência. Coisas diferentes. Você vai ver grandes possibilidades a partir disso. Segunda coisa que vai acontecer com Saulo de Tarso, ele vai aprender sobre comprometimento. Versículo 18, levantando-se foi batizado. O batismo é o símbolo do comprometimento, da aliança. Líderes de verdade, eles se envolvem, né? Mas não só se envolvem, eles se comprometem. Se envolver, a gente se envolve. Mas chega um ponto que a gente tem que se comprometer com a causa. Porque o envolvimento também fica no campo dos irracionais. Você tem animais que se envolvem com coisas. Se você pegar 2 cães, eles se envolvem com a briga. Mas tem cães que são melhores que os homens. Porque eles se comprometem com os seus donos. Eles vão para cima do caixão quando eles morrem. Vocês nunca viram isso? Eu sempre digo que nós estamos vivendo num tempo onde, às vezes, os animais são melhores que os homens. Porque Deus fala, os homens não ouvem. Só que, na Arca de Noé,
Deus falou através de Noé, e o mundo não ouviu. Mas o mesmo Deus falou com os animais ouviram. E os animais vieram para a arca, cada um chamando a sua esposa. Vem comigo. Entrar de dois em dois. O mesmo Deus chamou tanto os homens como os animais. Você viu a que ponto nós chegamos? O pastor fala. Não ouve. Tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Que às vezes tem lideranças que não ouvem. Precisamos de comprometimento. Mas também precisamos de aliança, envolvimento, comprometimento, envolvimento. É junto. Não é só se envolver, mas principalmente se comprometer. É aquele negócio, nós estamos juntos, não é assim? Aconteça o que acontecer, nós estamos juntos. Tem que ser assim. Aí Deus pode ter planos com a gente. Ele pode estabelecer propósitos na nossa vida quando nós realmente estamos aliançados. Outra coisa que acontece a partir da experiência é a reconciliação e o perdão. Capacidade de reconciliação e perdão. Versículo 19. E tendo comido, ficou confortado, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Quem são esses discípulos? Os discípulos que Saulo perseguiu a vida toda. E Jesus colocou Saulo junto com os discípulos dentro da mesma casa. Você imagina? O Saulo perseguiu os tios, os avós. E de repente os discípulos estão olhando para a cara dele. É para você, né? Você perseguiu meu primo, né? Você que prendeu, você que matou. Só que nesse momento agora precisa haver reconciliação. Porque o ministério do Espírito Santo é um ministério de reconciliação. É um ministério de perdão, tem que ser liberado perdão. Deus vai fazer você aprender a perdoar. Ah, mas não. Deus vai te ensinar a se reconciliar. Se você tiver experiência com o Espírito Santo. Mas perdão não é fácil, lógico. Perdão, é perda grande. Não tem como você perdoar sem fazer um sacrifício. Você perdoa quem te ofendeu. É sacrifício perdoar quem te ofendeu. Mas é um perdão no início, mas é um ganho grandioso depois no final. Mas eu não consigo. Pelo Espírito você consegue. Na cruz você consegue. Jesus não falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É só você ir para a cruz. Líder na cruz, perdoa. Líder na cruz, se reconcilia. Não fica com problema com ninguém. Deus está tratando a gente. Isso é feito a partir da experiência com o Espírito Santo. No versículo 20 a 22, tem o senso de missão. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus, e todos os que ouviam estavam atônitos, dizendo, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? Para isso veio aqui para levar preso aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais. Missão é assim, você se esforça muito mais diante das objeções e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Gente, é o Saulo, gente, que respirava ameaças de morte. E agora, ele se tornou missionário. Senso de missão. E a nossa missão é testemunhar Jesus Cristo. Testemunhar. A gente vai testemunhar através do discipulado, a gente vai testemunhar através do evangelismo, a gente tem que testemunhar e provar que Jesus é Deus e que Ele ressuscitou. Testemunhas. Essa é a nossa missão. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser, mas você tem que testemunhar. As pessoas têm que olhar para você e crer que Deus realmente é vivo. O nosso Cristo é vivo. Ele ressuscitou. Jesus é Deus através da nossa vida. E as pessoas têm que olhar para você e dizer assim, por que seus olhos brilham? Aí você fala assim, é Jesus.
Ela vai dizer assim, eu queria que o meu olho brilhasse, tá? Brilhasse também, igual o seu. Aí você faz igual o Silvio Santos, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Aí vem para a igreja. Aí você discipula. Aí o olhinho dela começa a brilhar também. Aí depois a família dela pergunta, o marido dela pergunta, porque tem mulher que fica insistindo para o marido ir para a igreja. Desesperado, você é um filho do diabo, você vai para o inferno. Não, não é assim. Seu olho tem que brilhar. Quando ele vê o brilho nos seus olhos, ele vai querer ter esse brilho também. Testemunho, gente. Nós temos que ter testemunho no nosso trabalho. Nas escolas. As pessoas têm que olhar para a gente, nós somos representantes. Sabia disso? Somos embaixadores do reino. A nossa casa tem que ser uma embaixada do reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Esse é um pedido de que a nossa vida tem que ser uma extensão do reino. A nossa Constituição é a Bíblia. As nossas regras estão na Bíblia. Mas às vezes as pessoas não dão testemunho. Às vezes a pessoa não vai na igreja. Porque fala, esse cara nem trabalha. Falta o serviço, né? Fica enrolando. Só fica pegando atestado, né? Vai ficar à toa. Mau testemunho. Fica olhando as meninas no trabalho. Mau testemunho. Fala palavrões. Você está xingando o vizinho de cima, está ouvindo. Aí depois você vai orar. Eu queria salvar meu vizinho. Aí depois você fica falando e xingando seu marido. Ele está ouvindo. Fala, nunca vou nessa igreja. Essa igreja tem problema. Testemunha, gente. A gente não muda nada. E também, debaixo da orientação do Espírito Santo, nós teremos a frutificação, enfim, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. O vaso foi preparado, né? Havia aqui um homem com uma atmosfera psíquica ruim, um homem com justificativas para respaldar seu mau comportamento, as cartas, um homem com mau testemunho, com a vida incoerente, o mestre da lei, que era incoerente, perseguidor, persegue. Então, tem muita coisa para a gente fazer, ok? E essas coisas precisam ser feitas. Só que você tem que se dispor a deixar Deus trabalhar em você. Deixa Deus trabalhar em você. Eu queria só fazer um exercício com vocês. Para a gente finalizar, né? Que ninguém é de ferro aqui. Não, eu concluo. Eu prometo, eu concluo. Não fala mal do meu amigo, não. Falando mal do meu amigo, perto de mim. Cadê o rapaz do teclado? Ele está aí. Agora você vem. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, com sinceridade. A gente está em casa, tá? A gente está em casa. Vamos aproveitar esse tempo para a gente poder melhorar cada vez mais. Eu quero perguntar, quantos líderes que tem aqui, a maioria é líder aqui, ou qualquer pessoa que está aqui também está sendo treinado para ser líder, que você está num tempo se sentindo inútil. Como a maioria das pessoas aqui estão muito bem, eu creio que vai ter pouca gente aqui. Mas eu queria saber de quais as pessoas aqui que sente que está sendo assim, infrutífero, está se sentindo assim, eu queria fazer algo para Deus relevante, eu sinto que eu estou assim, numa fase assim, que nada flui, me sinto ameba, me sinto que, sabe, parece que eu não sirvo para nada, parece que meu chamado... Quantas pessoas admitem isso? Levanta a mãozinha para me ver. Você tem coragem de vir aqui? Duvido. Vem? Você vem também? Faz favor, vem. Ele. Olha, não vai dar para ter muita gente aqui não. Só os que se sentem travados, queriam fazer algo para Deus, aí pensa assim, eu não fui chamado para nada, né? Vocês fiquem aqui, é só um exercíciozinho, tá? Só um exercício para a gente motivar. Fica todos vocês aqui. Não vai ter muita gente, hein?
Pode parar, hein? Não, dá uma paradinha. Aí, só isso, tá bom. Vem mais do que eu imaginava, mas tudo bem. Se eu forçar mais, vem mais. Vocês admitem que às vezes você fala assim, poxa, eu queria ser útil, parece que eu vim na terra só para... Você já sentiu assim? Você é sincero para dizer isso? É homem de Deus. Admitir suas fragilidades, seus medos, as suas dificuldades. Isso é coisa de homem de Deus. Você também assim, às vezes se sente inútil, você fala, puxa vida, eu não faço nada para Deus. Ok. Olha só o que eu vou fazer para vocês. Eu só vou dar um spoiler para vocês. Eu vou dar um spoiler para vocês do lugar para onde Deus quer levar vocês e o que Deus quer fazer através da vida de vocês. É igual um filme. Entendeu? Então, qual vai ser o filme da sua vida? Do seu ministério, né? Aí eu vou dar só um spoilerzinho. O que eu vou fazer? Tudo que vocês precisam para serem úteis na obra de Deus, já está dentro de você. A Bíblia diz isso. Ele nos deu tudo. Então, tudo que vocês precisam se organizar. Vocês precisam se organizar. As emoções, os sentimentos de vocês, ter coragem, ter fé, precisam se organizar. Mas está tudo aí dentro. Não é tudo que a gente precisa, Deus já nos deu. Ok? O sacrifício de cruz nos deu. Aí, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida é abundância. E às vezes a gente sente que não está bem, né? Que a gente não tem vida. Ele disse, eu vos dou autoridade. Né? Então você tem autoridade. Né? Nós somos uma geração de reis e sacerdotes. Na verdade, nós somos a igreja do Senhor. Então vocês são maiores do que vocês imaginam. Talvez vocês não sabem, mas eu estou dizendo. Porque a Bíblia diz. Então o que eu vou fazer com vocês? Eu vou ativar de maneira provisória. Presta atenção nessa palavra. Provisória. Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho fé para fazer isso. O mundo espiritual se move através da fé. Eu vou mostrar para vocês de forma provisória o que Deus pode fazer através de vocês. Depois vocês vão ter que deixar Deus trabalhar para alcançar isso. Isso é coisa de cada um. Eu só vou te mostrar o filme da sua vida para você entender o que Deus pode fazer através da sua vida. Ok? Mas depois vai passar. É só um momento profético, um ato profético. Vocês vão lutar por isso. Vocês vão deixar Deus trabalhar em vocês, ser submissos ao Espírito Santo, serem humildes, ouvir, tá certo? Se reconciliar com quem tem que reconciliar, perdoar quem tem que perdoar, aprender, ok? Entender que você precisa de Deus, certo? Saber os valores importantes da vida, família primeiro, sabe? Essas coisas. Então, veja bem. Agora eu quero chamar outro grupo de pessoas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pessoas. 16 pessoas, essas pessoas é fácil de encontrar, que tem fome de Deus. 16 pessoas, então vem. Se você tem fome, você vem, você não vai ter nem medo. 2, que tem fome, só os famintos. E as famintas, só os que têm fome. Deu para entender? Deixa eles virem. Vem aqui. Escolhe ficar de frente para cá. Escolhe uma pessoa só e fica de frente. Chega um pouquinho para trás, ok? E você fica de frente para a pessoa. Só de frente para ela. Ok? Fica de frente. Os famintos ficam do lado de cá. Não é isso? Os famintos do lado de cá. Tem mais gente que tem fome? Deve ter aqui gente que tem fome de Deus. Os que têm fome de Deus, igual uma panela vazia, fica assim batendo, Deus, eu quero a tua presença, Deus. Senhor. Os famintos. Tem mais famintos aí. Tem mais, não tem coragem. A fome é pouca ainda. Você tem que ter coragem até bater panela da presença de Deus. Vasilhas vazias, assim, tem fome. Tem mais gente. Você pode vir? Pode vir? Está faltando mais gente, né? Os esfomeados, né? Aí, ó. Que legal, tá vendo? Só falar, né? Vocês têm que responder rápido. Liderança responde rápido. Liderança não fica escondendo emoções, não. Fica de frente.
Vocês vão ter que ter resposta rápida para os outros. Você é o quê? Faminta? Então, se é faminta, fica de frente para uma pessoa dessa que está sem pessoa. Tem um monte de gente sozinha aqui, ó. Cada um adotou um. Ok? Ok. Pode ficar tranquilo, está tudo tranquilo, sob controle, tá bom? Só procura uma pessoa que está sozinha. Se faltar, não tem problema. Está faltando quantas? Uma? Só falta 2 pessoas, faltam. Tem mais 2 famintos aí? Tem, olha lá. Já veio. Falta 2 famintos só. Ok. Tá bom? Olha só. Tranquilo, hein? Tranquilo. Sem drama, ninguém vai fazer drama. Vai ficar todo mundo tranquilo. Olha só. Pega na mão dessa pessoa. É assim, com as 2 mãos, né? Ok. Agora, vocês não vão falar nada. Para não dizer que a gente está falando, né? Nós vamos ir na dimensão de quem ouve e sabe todas as coisas que lê os nossos pensamentos. Você vai pensar no que você quer que Deus faça na vida desse cara. Você vai ministrar sobre ele. O seu pensamento vai ficar só no campo de Deus. Você não vai fazer nenhuma sugestão, dizer assim, você vai receber nada disso. O que você vai pensar, você vai ministrar, você vai pensar. Começa a pensar. E ministra sobre essa pessoa com o seu pensamento. Começa a ministrar. Começa a ministrar sobre ela. O que você quiser. É como se você estivesse transferindo algo para ela. Entendeu? Você está abençoando essa pessoa. Você está sendo um instrumento de Deus para abençoar essa pessoa. Para comunicar algo para ela. Algo poderoso. Ministra sobre elas. Com fé. Libera o que você quiser para ela. Eu vou ficar aqui atrás assim, só para mim poder ver as pessoas. Tá bom? Ok? Continua ministrando. Ministra sobre ela, no seu pensamento. Vocês começam a perceber que vocês começam a receber algo grande de Deus? Não é legal isso? Perceba Deus usando vocês, ó. Percebe Deus usando vocês? Perceba a unção passando por vocês agora, pela vida de vocês entrando nelas. Ministra. Continua ministrando sobre ela. Elas começam a sentir isso, essa presença de Deus na vida delas. E você começa a se sentir útil. E sentir que não é só o pastor da igreja que pode ser usado, né? Em nome de Jesus, eu abençoo vocês que estão sendo canais. E declaro sobre a vida de vocês que algo de Deus, conforme está dentro de vocês, sendo liberado para essas pessoas. E elas vão sentir isso. Essa presença do Espírito Santo. Grandiosa através da vida de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libera sobre ela algo fresco de Deus. Em nome de Jesus. Como uma autoridade, assim como você vê o seu pastor fazendo, como você vê os ministros fazendo, e você fica só olhando, só para você ver que Deus
pode usar você para abençoar as pessoas, para fazer as pessoas se sentirem melhor, para fazer as pessoas serem curadas, tirar os pesos dela. Você é um instrumento de Deus, onde você estiver, na sua casa. Talvez Deus vai ministrar algo para você no lugar que você menos imagina. Você tem poder para abençoar elas. E elas sentem isso. Elas se sentem abençoadas. Elas se sentem abençoadas pelo poder de Deus. Na sua cabeça você acha que as coisas têm que acontecer do seu jeito. Mas cada uma delas que estão aqui, elas sabem o que está acontecendo dentro delas. O que elas estão sentindo. Porque elas estão diante de um canal de Deus para a vida delas. Não precisa ser alguém grande, alguém com nome, alguém que as pessoas dizem que é poderoso, mas simplesmente um irmão em Cristo, que é abençoador. Vocês estão recebendo, vocês podem sentir a ministração de Deus em vocês. Vocês podem sentir essa presença gostosa de Deus. Eu quero pedir à igreja para ficar em pé, todos nós. Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. Deus, cada uma dessas pessoas que acham que não tem condições de fazer nada, o Senhor pode usá-las. O Senhor pode tocá-las com poder. O Senhor pode ungí-las através dos nossos irmãos. Porque toda pessoa é útil. Toda pessoa pode ser usada por Deus. Ninguém é inútil. Todo mundo tem valor. Todas as pessoas podem abençoar, podem orar, podem ministrar sobre as pessoas. Mas tem que começar a fazer. Tem que sair do comodismo, Senhor. Por isso que o coração dessas pessoas sejam aquecidos pela bênção do Teu Santo Espírito na vida delas. Nesse momento que elas oram, nesse momento que elas ministram, declaram a bênção sobre elas, em nome de Jesus. Nós temos a certeza que no mundo espiritual o Senhor está fazendo grandes coisas no coração de cada uma delas. Aleluia. Oh Espírito Santo, tira, Senhor, esse sentimento de fracasso, de inutilidade, de fraqueza, de medo, Senhor, e venha transformar a vida dessas pessoas pelo poder do Teu Santo Espírito. Pelo poder do Teu Santo Espírito. Pelo poder do Teu Santo Espírito. Oh Deus. Amém. Dá um abraço nessa pessoa que você ministrou sobre ela. Dá um abraço nela. Você se sente útil, irmão? É legal a gente ministrar nas pessoas. É importante a gente transferir o que Deus tem na gente para as pessoas. É bom, irmão, receber algo bom. Você foi capaz de sentir algo tremendo de Deus dentro de você? Oi? Tira um alívio da gente. Um peso. Mas nenhum pastor botou a mão em você. Eu não sei explicar. Mas Deus não só usa pastor? É verdade. Quer dizer que a irmãzinha aí orou por você e você se sentiu bem. Se você estiver num lugar onde não tem pastores, não tem, aí tem a irmãzinha, então ela é útil para te abençoar.
Você sentiu bem, irmã, o coração dela? Senti. Foi igual ao Universal. Senti paz. Sentiu paz? Hã? Ela recebeu. É mesmo? Que benção, hein? Você sentiu, irmão? Mas um cara comum. Você é o quê? Você é diácono. O diácono orou por você. Você sentiu coisa boa de Deus? Amém. Presença do Espírito Santo. Ué, como assim? Na orando, o Senhor vai conduzindo a gente. E o Senhor vai falando com a gente para falar o que Ele quer, que Ele faz com a pessoa. O objetivo e propósito do Espírito Santo é que a gente se quebrante mais na presença dEle, para que a gente possa derramar esse amor para o próximo. A intercessão é você se colocar na posição do outro. Que benção, né, irmão? Esse cara foi capaz de te abençoar? Foi, vixe. Rapaz, você se sente abençoado pela oração dele? É gostoso isso? Você já pensou se ouvir isso, que você abençoou um irmão? Ele sentiu a presença do Espírito Santo através de... Você sentiu também, irmão? É mesmo? Essa irmãzinha aí? Essa irmãzinha aí? Como assim? Então quer dizer que você é útil? Puxa, você é útil. Quer dizer que Deus pode te usar? Deus pode fazer coisas maiores na sua vida? E por que você se sente assim? Ok. Não é verdade? É gostoso abençoar os outros? Não é gostoso sentir quando o irmão ora pela gente? Não é bênção? Ok, irmã? Você sentiu bem? Bem, as pernas trêmulas, que eu custei ficar em pé. Mas isso é monopólio só de pastor. Como é que ela foi ministrar com você? Eu estou igual o pessoal do Universal. A unção de Deus sobre a vida dela. É mesmo? Poxa, parabéns, hein? Quer dizer que você pode ser usada por Deus. Pode ser uma discipuladora, pode ser uma mulher de Deus, uma evangelista. Aquele senso de inutilidade tem que ir embora a partir de hoje, né, irmão? Você achou que você nasceu só para pilotar fogão? É bom ser útil, né, irmã? Não é bom? Amém? Não é legal? Ser abençoado por um irmão da igreja que tem Deus na vida dele, né? O que é? Você sentiu o rio transbordando? Ah, duvido. Duvido. Você sentiu o rio transbordando desse cara aí? Ai, ai, ai. Isso é conversa fiada sua. Então ele te abençoou? Rapaz. Puxa. Pô, você viu como é que você é um cara importante para Deus? Você vê, Deus vem em você e passa. Você foi um canal. Puxa, que legal. Então todo mundo pode ser um canal de bênção de Deus, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos celebrar.